Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo vou falar acerca do livro Quem é o Povo? A questão fundamental da democracia, do jurista alemão Friedrich Müller. No último capítulo do seu livro, o Müller vai falar acerca de 3 temas. O primeiro deles é um reforço daquilo que ele chama de legitimação da democracia. Então ele vai relembrar que a democracia pressupõe diálogo, ou seja, a gente não pode pressupor que em um sistema político-jurídico em que existam opiniões consolidadas, propostas consolidadas, feitas ali, fechadas, que isso seja um regime democrático. Ou seja, ele relembra então que a democracia pressupõe o diálogo, pressupõe o debate, pressupõe um método dialético no qual os envolvidos chegam a uma resposta que seja boa para todos ali. Então que nesse sentido só se pode falar efetivamente em legitimidade da democracia a partir do momento em que se enxerga o povo naquele sentido de povo destinatário. Ou seja, a partir do momento em que se enxerga o povo como sendo composto por todas as pessoas daquele Estado, que por meio do debate chegam então a um resultado que seja satisfatório a todos os envolvidos. Por isso que ele fala que quanto maior o número de pessoas incluídas, maior vai ser a legitimidade daquele governo, maior vai ser a legitimidade democrática daquele regime jurídico-político. O segundo ponto tratado por ele nesse capítulo diz respeito ao que ele chama de revaloração do governo, ou melhor dizendo, do ato de governar. O que ele quer dizer com isso? Ele relembra que a palavra democracia significa governo do povo. Então ele passou o livro inteiro falando acerca do povo, dos conceitos de povo, da legitimidade democrática originária do povo. E aí aqui no finzinho ele vai dizer que, na verdade, a democracia pressupõe também um ato de governar democrático. Ou seja, não basta olhar para a atuação do povo, mas também é necessário olhar para a maneira como esse povo efetivamente pode vir a governar. Então, nesse sentido, ele coloca muito explicitamente que a criação de regras eleitorais, por exemplo, que a ampliação do direito de voto ao maior número de pessoas, ou que a realização mais constante ou mais frequente de plebiscitos é um ponto positivo em uma democracia. Quanto a isso, não há dúvida. Mas ele também deixa claro que isso, ou se focar nisso, né, ou seja, dizer que um regime político é democrático porque garante às pessoas o direito de votar, porque realiza plebiscitos com frequência, é um erro. E ele vai dizer que isso é um erro por quê? Porque quem pensa desse jeito, na verdade, não está pensando a democracia em si, mas está pensando acerca das técnicas para que a democracia se concretize. Nesse sentido, então, é necessário colocar o foco não apenas na participação do cidadão, ou seja, no ato eleitoral em si, mas também nos mecanismos que permitam ao cidadão efetivamente governar, já que a democracia é um governo do povo. Isso significa o quê? Significa dizer que as leis criadas pelo poder legislativo e que as políticas públicas criadas pelo poder executivo precisam efetivamente representar a vontade do cidadão. Precisam efetivamente concretizar aquilo que o cidadão espera que o Estado faça. Porque desta forma, então, estará efetivamente ocorrendo o governo do povo. Ou seja, em outras palavras, precisa haver um reflexo daquilo que o povo espera em relação àquilo que é a atuação do governo. Então, nesse sentido, um regime democrático vai ser aquele que, por um lado, permite a maior participação possível dos cidadãos, mas, por outro lado, que os governantes escolhidos por esses cidadãos sejam responsivos, né? Ou seja, eles deem respostas àquilo que o cidadão espera, concretizando os direitos fundamentais. Sem isso, sem essa revalorização ou revaloração, como diz o Müller no seu livro, do ato de governar em si, na verdade o que se tem é um mero ato eleitoral, né? É um mero conjunto de regras jurídicas que permitem a eleição de um governante, mas sem dar efetividade ao conteúdo da democracia propriamente dita.
É nesse sentido, então, que ele diz que a democracia não pode ser entendida como um mero meio de representação da vontade popular, mas sim como um nível de exigência, ou seja, como uma forma por meio da qual as pessoas possam ser efetivamente representadas, ou melhor ainda, ter a sua vontade efetivamente concretizada pelo soberano, digamos assim, né? Ou seja, pelo Estado, de maneira que elas não sejam tratadas nem como súditas, né? Ou seja, como submetidas à vontade do Estado, ou como subpessoas, o que caracterizaria aquela exclusão da qual ele fala anteriormente, mas sim como pessoas cuja dignidade colabora para a própria legitimidade desse Estado democrático de direito.